Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Bíblia em 20 mistérios. Transfiguração de Jesus. Veni, Sancte Spiritus, replit tuorum corda fidelium, et tu amoris inis ignem ascende. Emite Spiritu tum e criabutur, e renovarbis faciem terri. Oremos, Deus, qui corda fidelium Sancte Spiritus, illustratione docuistis da nobis in ordem spiritu recta sapere, e de eius semper consolatione gaudere, per Christum Dominum nostrum. Amém. Contemple o quarto mistério luminoso da Bíblia do Povo. Transfiguração de Jesus. Fruto do mistério, a graça de sermos configurados à divina humanidade de Jesus. 6 dias depois, Jesus levou Pedro, Tiago e João consigo em particular a um alto monte. Lá, o círculo mais íntimo dos discípulos de Jesus teria uma experiência espiritual que carimbaria o selo da prova de Deus sobre o ministério de Jesus. Uma experiência que eles jamais esqueceriam. Sozinhos no alto do monte, o pequeno grupo iniciou um período de oração e meditação. Jesus estava um pouco afastado deles. Ele também orava. De repente, eles viram o Senhor como nunca o haviam visto. O seu rosto resplandeceu como o sol e sua túnica se tornou branca como a luz. O Senhor havia se transfigurado diante dos seus olhos. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro disse para Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Enquanto Pedro falava, uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo. Escutai-o. Levantai-vos, não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. No dia seguinte, eles desceram o monte para o lugar onde haviam deixado os outros discípulos. Eles ainda se perguntavam sobre a experiência no alto do monte. Certamente, Jesus deve ter sentido suas dúvidas. Não conteis a visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Mestre, por que dizem os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio,
e que não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim eles também farão o Filho do Homem padecer. Então os discípulos entenderam que Jesus lhes falava de João Batista. Estudos da Nova Aliança. A transfiguração de Jesus é um episódio do Novo Testamento no qual Jesus é transfigurado e se torna radiante no alto de uma montanha. Os evangelhos sinóticos, Mateus capítulo 17, versículos 1 a 9, Marcos capítulo 9, versículos 2 a 8 e Lucas capítulo 9, versículos 28 a 36 e uma epístola, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16 a 18, fazem referência ao evento. Nestes relatos evangélicos, Jesus e 3 de seus apóstolos vão para uma montanha, conhecida como Monte da Transfiguração. Lá, Jesus começa a brilhar, e os profetas Moisés e Elias aparecem ao seu lado, conversando com ele. Jesus é então chamado de Filho por uma voz no céu, presumivelmente Deus Pai, como já ocorrera antes no seu batismo. A transfiguração é um dos milagres de Jesus nos evangelhos, diferente dos demais, pois, neste caso, o objeto do milagre é o próprio Jesus. Tomás de Aquino considerava a transfiguração como o maior dos milagres, uma vez que ele complementou o batismo e mostrou a perfeição da vida no céu. A transfiguração é também um dos 5 grandes marcos da vida de Jesus na narrativa dos evangelhos. Os outros são o batismo, a crucificação, a ressurreição e a ascensão. Na doutrina cristã, o fato da transfiguração ter ocorrido no alto de uma montanha representa o ponto onde a natureza humana se encontra com Deus, o encontro do temporal com o eterno, com o próprio Jesus fazendo o papel de ponte entre o céu e a terra. Nos evangelhos sinóticos, o relato da transfiguração acontece aproximadamente no meio da narrativa. Ele é um episódio muito importante e aparece logo depois de um outro também de grande importância, a chamada Confissão de Pedro. Você é o Cristo, servindo como mais uma revelação da identidade real de Jesus, como Filho de Deus para alguns de seus discípulos. Nos evangelhos, Jesus levou Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João consigo até o alto de uma montanha, cujo nome não é mencionado. Lá, Mateus, capítulo 17, versículo 2, afirma que Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Neste momento, os profetas Elias e Moisés aparecem e Jesus começou a conversar com eles. Lucas, capítulo 9, versículo 32, é o mais específico e afirma que os apóstolos viram a sua glória. No momento que Elias e Moisés começaram a desaparecer, Pedro pergunta a Jesus se os discípulos deveriam armar 3 barracas para ele e para os 2 profetas. Esta pergunta tem sido interpretada como uma tentativa de Pedro de manter os profetas ali por mais algum tempo. Contudo, antes que Pedro pudesse terminar, uma nuvem brilhante apareceu e uma voz nas nuvens disse: "Este é o meu filho, o meu escolhido, ouvi-o." Os discípulos se prostraram tementes, mas Jesus se aproximou e tocou-os, pedindo-lhes que não tivessem medo. Quando os discípulos olharam para o alto, já não viram mais Elias e Moisés. Quando Jesus e os 3 apóstolos estavam descendo da montanha,
Jesus pediu-lhes que não contassem para ninguém sobre esta visão, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Os três então questionam entre si o que Jesus quis dizer com ressuscitado dos mortos. Além do relato principal dos evangelhos sinódicos, em 2 Pedro capítulo 1, versículo 16 a 18, o apóstolo Pedro se autodescreve como testemunha ocular da majestade de Jesus. Em outros trechos do Novo Testamento, a referência de Paulo de Tarso em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, a transformação através da imagem de glória em glória, se tornou a fonte teológica para considerar a transfiguração como a base para o processo que leva o fiel ao conhecimento de Deus. Embora Mateus capítulo 17 liste o discípulo João como estando presente à transfiguração, o Evangelho de João não faz menção ao evento, à exceção, pela opinião de alguns estudiosos, de que ele parece fazer uma alusão ao fato em João capítulo 1, versículo 14. Este fato deu origem a um debate entre os acadêmicos, com alguns duvidando da autoria do Evangelho de João e outros tentando explicar esta omissão. Uma explicação que remonta a Eusébio de Cesareia no século IV é que João teria escrito o seu evangelho de forma a não ter muitas sobreposições com os evangelhos sinóticos, complementando-os. Além disso, a transfiguração não é o único evento que não está presente no quarto evangelho. A instituição da Eucaristia durante a última ceia é outro exemplo-chave, o que parece reforçar a tese de que a inclusão de episódios em João foi de fato seletiva. A teologia cristã atribui grande importância à transfiguração por diversos motivos. O evento é considerado um marco e a sua localização no alto de uma montanha representa, na doutrina cristã, o ponto onde a natureza humana se encontra com Deus, o encontro do temporal com o eterno, com o próprio Jesus fazendo o papel de ponte entre o céu e a terra. Além disso, assim como no seu batismo, a transfiguração reforça a identidade de Jesus como Filho de Deus. A expressão ouvi-o também o identifica como sendo o mensageiro e o porta-voz de Deus. A importância desta identificação é ainda reforçada pela presença de Elias e de Moisés, pois indica aos apóstolos que Jesus é a voz de Deus e, ao invés de Elias ou Moisés, deve ser ouvido, o que, para alguns teólogos, é o sinal de que a lei do Antigo Testamento foi suplantada através da relação filial de Jesus com Deus. No trecho, na Epístola de Pedro, ecoa a mesma mensagem. Na transfiguração, Deus atribui a Jesus uma honra e glória especial, e o evento é um momento de virada na qual Deus exalta Jesus acima de toda a criação, posicionando-o como governante e juiz. A transfiguração também reflete o ensinamento de Jesus de que Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Mateus capítulo 22, versículo 32. Mesmo Moisés tendo morrido séculos antes e Elias tenha sido carregado para o céu, em 2 Reis capítulo 2, versículo 11, eles agora vivem na presença do Filho de Deus, implicando que o mesmo retorno à vida se aplica também a todos que estão sujeitos à morte e têm fé. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 17, versículo 1 a 13. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e conduziu-os à parte a uma alta montanha. Lá se transfigurou na presença deles. Seu rosto brilhou como o sol, suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura. E eis que apareceram Moisés e Elias conversando com ele. Pedro tomou então a palavra e disse-lhe: Senhor, é bom estarmos aqui.
Se queres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando veio uma nuvem luminosa e os envolveu. E daquela nuvem fez-se ouvir uma voz que dizia: Eis o meu filho muito amado, em quem pus toda a minha afeição. Ouvi-o. Ouvindo esta voz, os discípulos caíram com a face por terra e tiveram medo. Mas Jesus aproximou-se deles e tocou-os, dizendo: Levantai-vos e não temais. Eles levantaram os olhos e não viram mais ninguém, senão unicamente Jesus. E, quando desciam, Jesus lhes fez esta proibição: Não conteis a ninguém o que vistes, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Em seguida, os discípulos o interrogaram: Por que dizem os escribas que Elias deve voltar primeiro? Jesus respondeu-lhes: Elias, de fato, deve voltar e estabelecer todas as coisas. Mas eu vos digo que Elias já veio, mas não o conheceram. Antes fizeram com ele quanto quiseram. Do mesmo modo farão sofrer o Filho do Homem. Os discípulos compreenderam então que ele lhes falava de João Batista. Segundo a tradição, o evento da transfiguração ocorreu 40 dias antes da crucificação. Ela é a ponte que nos introduz no Calvário e, por fim, na ressurreição. Situada antes do anúncio da paixão e da morte, prepara-nos para a compreensão deste mistério. Quase que na mesma dinâmica, a Igreja celebra a festa 40 dias antes da exaltação da Santa Cruz, ou seja, no dia 6 de agosto, a Santa Igreja celebra a transfiguração de Jesus. Inscreva-se neste canal católico consagrado a Jesus Cristo pelas mãos de Maria Santíssima e assim crescer na fé que nos conduz a Deus Trino e Uno. Santa Margarida Maria Alacoque, rogai por nós.